O projeto de lei que trata da doutrinação ideológica tem causado problema. Quem apresentou a ideia defende que é uma forma de dar aos alunos o conhecimento de mais de uma vertente sobre o mesmo assunto. Os contrários entendem a medida como uma possível censura contra a liberdade de expressão. Os professores, na maioria dos casos, sempre foram a referência ideal para esclarecer questionamentos. Mas desde que surgiu o debate sobre a doutrinação nas escolas, uma pergunta perdura: o que eles podem ou não falar em sala de aula? A discussão começou quando a Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas lançou um projeto que obriga os professores a manterem a neutralidade em sala de aula. Outros estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Sul, Paraná, Ceará e Distrito Federal também já levantaram a discussão sobre doutrinação. O projeto pela Assembleia de Alagoas, intitulado Escola Livre, deixa claro que são vedadas em sala de aula, no âmbito do ensino regular no estado de Alagoas, a prática de doutrinação política e ideológica, bem como quaisquer outras condutas por parte do corpo docente ou da administração escolar que imponham ou induzam aos alunos opiniões político-partidárias, religiosas ou filosóficas. No inciso 4º do artigo 3º, o texto acrescenta: ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas das várias concorrentes a respeito, concordando ou não com elas. Em alguns estados, por considerar vago o conceito de doutrinação e neutralidade política, o projeto já foi vetado. É o caso do Distrito Federal. Em Brasília, a PL de autoria da deputada Sandra Farage já foi vetada pelo relator. Aqui no estado de São Paulo, o projeto Escola Sem Partido já foi aprovado pela Comissão de Educação e agora tramita na Comissão de Constituição e Justiça. Espera-se que a PL seja votada em plenário no segundo semestre deste ano ou no início do ano que vem. Diferentes opiniões se apresentam na discussão sobre doutrinação. Para esta professora especialista em educação, doutrinação não é uma imposição de posicionamento, mas faz parte do processo de aprendizagem do aluno. Ela acrescenta que essa discussão padece também de uma confusão conceitual sobre o assunto. Muitas pessoas acabam compreendendo a doutrinação num sentido exagerado do termo. Nós precisamos entender a doutrinação, como dito anteriormente, não como uma imposição de dogmas, de doutrinas, mas como uma formação consciente para a cidadania, onde cada um possa efetivamente, a partir do conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres, fazer as suas opções com liberdade. Já um dos representantes do movimento Escola Sem Partido, que é contra a doutrinação, explica que a pretensão do projeto de lei não é limitar a atuação dos professores, e sim retomar os princípios estabelecidos pela própria Constituição Federal. Existem os princípios constitucionais que devem nortear a educação, e o Escola Sem Partido ele só vem resgatar esses princípios. Ele não acrescenta uma vírgula aquilo que a Constituição já diz, que são os princípios que devem nortear a educação. O que a gente quer é que exista um debate político, que o aluno tenha acesso a diferentes tradições de pensamento. O que acontece hoje na sala de aula, na maioria das salas de aula, não em todas, é o seguinte: o aluno só tem acesso a uma única tradição de pensamento, a uma bibliografia muito reduzida e que não dá conta de toda a complexidade da realidade social. A gente quer que isso seja expandido, como diz a Constituição. A Constituição diz que o estudante tem direito ao ensino plural, ao ensino aberto, democrático, que contemple as várias facetas do pensamento. A estudante Thalita dos Santos, de 19 anos, fez todos os anos do ensino médio em uma escola estadual. A partir de sua experiência, ela defende que o professor deve expor em sala de aula os mais diferentes posicionamentos sobre determinado assunto, para oportunizar ao aluno sua própria construção de opinião. Ela ainda acrescenta que a falta desse debate compromete o aprendizado.
Comprometeria, porque o professor está lá na frente, a voz dele é mais forte, então ele acaba influenciando os alunos. É melhor que ele deixe livre, que ele aborde vários temas, fale de tudo, não impondo só um tema, só alguma coisa para o aluno seguir só aquilo e ter uma mente fechada só daquilo, e sim deixar bem livre para o aluno conhecer outras coisas. Além das câmaras de vereadores e assembleias legislativas, o assunto sobre doutrinação já chegou ao Congresso Nacional. Aguarda-se que este tema seja debatido para então ser ou não aprovado. Enquanto isso, o debate continua. Se o projeto for colocado de tal forma e de tal sorte que as pessoas não tenham sido ouvidas, não tenham tido vez e voz de falarem, de opinarem, de colocarem as suas perspectivas, os seus pontos de vista, neste momento, eu acredito sim que ele possa vir a ser um elemento limitador da atuação do professor. O professor pode falar tudo em sala de aula. O que a gente quer é que ele fale mais, que ele não fique restrito a um único discurso. A gente quer que ele aborde mais tradições de pensamento. Esse é um tema, como a gente acabou de ver aí, professor, bastante polêmico. Você que é professor, é educador, atua nessa área há muito tempo de formação de pessoas. A gente queria discutir isso contigo justamente por conta dessa sua experiência nesse aspecto. Como é que a gente consegue entender, para tentar entender o que acontece e quais as possíveis consequências da aprovação de um projeto como esse, que tem sido chamado de doutrinação ideológica? Para falar sobre esse tema, eu estava aqui a pensar sobre um grande educador que o Brasil teve, que é Paulo Freire. Paulo Freire, numa das suas obras e garantindo a clareza das suas ideias, ele dizia que a imparcialidade, sobretudo no tocante à formação, é impossível. Que quando eu pretendo, de alguma forma, promover um discurso imparcial, na verdade, eu promovo a ideia dominante, a ideia do opressor, a ideia que prevalece, né? Eu quero dizer ainda que a neutralidade científica já é algo que, de longa data, nós sabemos que não existe. A ciência é financiada, né? Os cientistas são financiados e, de alguma forma, devem satisfações, né? De uma forma bem popular falando, devem satisfações aos seus patrocinadores, né? A escola pública, ela é originalmente laica, né? E é uma escola para todos. E por ser dessa forma, nós temos que pensar que o professor ali na frente, como formador de opinião, sim, ele deve justamente, e esse é o papel da escola, entendo, né, colocar em pauta e refletir os temas que estão aí, né, os temas que estão justamente na atualidade. E não se trata de doutrinação, não se trata de dogmatismo, se trata em desenvolver a capacidade de pensar, e pensar a partir daquilo que domina, de pensar aquilo que oprime, né, pensar a partir daquilo que, de alguma forma, não emancipa o ser humano. Então, eu vejo, sim, que tem esse projeto, para mim, é censura, né? Eu não concordo que o professor ele vai ter mais vezes e voz, pelo contrário, nós estamos abrindo uma brecha para perseguições ideológicas e isso é extremamente perigoso, tem um cheiro de regime militar. Nossos professores, durante o regime militar, durante os 20 anos de ditadura que tivemos, sim, né, foram perseguidos nas universidades, foram perseguidos nas grandes escolas. E por quê? Porque ensinavam contra o regime. Então, eu tenho severas restrições sobre esse projeto. E olha, tem muita gente que passa por aqui, porque nossa pergunta hoje tem a ver justamente sobre essa reportagem que você acabou de ver, falando sobre esse projeto de lei que exige que o professor seja imparcial na apresentação de temas em sala de aula. Muita gente aqui está comentando esse assunto. Eu vou ver aqui algumas participações sobre nossa interação. A Rose Passos, do Rio de Janeiro, por exemplo, ela diz o seguinte: eu não acredito na imparcialidade dos professores. Vai haver mais doutrinação do que pluralidade se esse projeto for aprovado. Tampouco acredito na capacitação desses professores sobre o tema.
Estou muito pessimista? Diz aqui a Rose. Quer responder para ela, professor? Estou muito pessimista? Pergunta aqui. Olha, Rose, né? Rose. Olha, Rose, eu quero te parabenizar pela clareza na sua reflexão, né? Não é retirando do professor a sua possibilidade de opinar sobre política, sobre religião, sobre sexualidade. Não é tirando do professor que, de alguma forma, nós teremos uma escola mais livre, muito pelo contrário. Nós temos que garantir a diferença. A classe docente, ela não é uniforme. Ela pode ser unida, e a união não significa uniformidade. Nós temos que justamente garantir ao aluno que haja a diversidade, né? A pluralidade de ideias que vai, na verdade, promover o crescimento. Mais uma participação aqui. A Eliana de Curitiba, no Paraná. A doutrinação ideológica nas escolas é um absurdo. O nosso ensino público já é de péssima qualidade, agora mais isso, a escola deve ser um ambiente educativo, formando cidadãos críticos. Mais uma participação, Alex Benhur é o nome dele. Escola deve ensinar e não doutrinar, ainda mais no caso de um marxismo social e comunismo. Não a doutrinação. Várias opiniões nessa sequência, nessa linha aqui junto com a gente.